Olá, hoje nós estamos iniciando mais um programa Pé Direito na Obra e para o dia de hoje, pensando nesse friozinho que está fazendo aqui, eu trouxe um tema bem legal para ajudar você que está construindo ou que já está com a sua casa pronta a implantar algumas formas de deixar o seu ambiente mais aquecido. No programa de hoje eu vou falar de 6 dicas que irão te ajudar tanto na fase de obra quanto depois, quando a sua casa já está pronta e você quer algumas alternativas para deixar ela mais quentinha no inverno. Vamos lá? Então vamos para a minha primeira dica. A minha primeira dica é para aquelas pessoas que ainda estão na fase de obra e não se definiram quanto às esquadrias. A esquadria é um elemento muito importante quando nós falamos dessa vedação térmica. Acústica também, mas principalmente da vedação térmica. Quando nós falamos em esquadrias, hoje, tem uma gama de produtos no mercado e entre elas as mais comuns são esquadrias em madeira, alumínio, vidro temperado e a esquadria de PVC. Mas quando nós falamos em melhor vedação térmica, a esquadria de PVC com certeza será a opção mais adequada. A esquadria de PVC, ela consegue ter um excelente isolamento térmico, acústico também, mas hoje a gente está falando do isolamento térmico e principalmente quando é escolhido a opção do vidro duplo. Eu até tenho aqui uma amostrinha de uma esquadria de PVC e eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui nós temos um modelinho, de uma esquadria de PVC e essa daqui ela tem o vidro duplo. Então, é bem interessante porque isso aqui vai ajudar muito, a proteger essa entrada do frio dentro do seu imóvel. Além disso, toda a esquadria ela tem uma vedação com uma camada de borracha, ela tem todo um caixilho, bem robusto. Então, tudo isso aqui vai influenciar muito, na vedação, que querendo ou não, essa é uma abertura que a gente tem, no vão da parede e isso influencia muito nesse recebimento, das temperaturas externas. Então essa aqui foi a minha primeira dica. Mas agora a gente vai entrar nos nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais dicas. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Uma pergunta simples. O que você sabe sobre Singapura? Talvez saiba que consumir ou vender chiclete no país é simplesmente proibido e pode gerar uma multa de até $1.000. Ou que mesmo sendo uma das cidades com a maior densidade populacional do mundo, praticamente não existe engarrafamento ali. Singapura é uma cidade-estado que fica em uma ilha no Sudeste Asiático, conhecida mundialmente como a metrópole líder em inovação, e para muitos a representação perfeita de um centro urbano. Conhecida por ser a cidade mais verde do mundo, Singapura mistura tecnologia e vegetação até nos arranha-céus mais altos da cidade. Das ruas repletas de construções inovadoras a uma nação que se ergueu de um milagre econômico, qual é o segredo por trás desse país que é considerado perfeito? E como a sua arquitetura influenciou nisso? Conheça agora Singapura, onde o futuro
já existe. Imagine aterrissar em um lugar onde o aeroporto não é apenas uma passagem obrigatória, mas um destino por si só. Mais do que uma simples porta de entrada para Singapura, o aeroporto de Changi revela a essência inovadora desse país, onde a tecnologia e a natureza se encontram de uma forma única. Ao entrar no complexo de Jewel, é como se fosse transportado para outra dimensão, quase um futuro utópico. Trens passando por trilhos aéreos sobre uma imensa cúpula de vidro, cercada por milhares de árvores, tudo com uma estética bem solarpunk. Mas o que torna esse lugar tão especial é o fato de não ser apenas um aeroporto, mas um verdadeiro centro de experiência. O complexo de Jewel conecta os terminais do aeroporto e combina dois ambientes diferentes. Um shopping com mais de 280 lojas e um jardim tropical paradisíaco, com trilhas para caminhadas e a maior cachoeira interna do mundo, com impressionantes 40 metros de altura. A ideia por trás do complexo era criar um espaço multifuncional com várias atividades de lazer e que proporcionasse a sensação de estar na natureza em meio ao ambiente urbano do aeroporto, além de representar a ideia de Singapura ser considerada uma cidade em um jardim, e principalmente destacar a sua identidade inovadora e futurista. O Complexo Jewel é o lugar perfeito para você passar aquelas horas de conexão, além de Changi ser considerado o melhor aeroporto do mundo, recebendo em média 70 milhões de passageiros por ano. Mas 30% desses viajantes não ficam no país. O complexo, projetado pelo renomado arquiteto Moshe Safdie, serve como um convite e uma amostra do que Singapura tem a oferecer. Além de receber os turistas do mundo inteiro, o complexo se tornou um local de lazer popular entre os moradores locais. Uma das coisas mais incríveis de Singapura é a sua conexão. De uma estação de metrô dentro do próprio aeroporto, você pode ir direto para um dos lugares mais icônicos da cidade, que provavelmente você conhece, talvez o mais famoso no horizonte de Singapura. O hotel Marina Bay Sands se destaca com suas 3 torres conectadas no topo por uma plataforma, mas sua forma icônica não foi uma escolha estética aleatória. Inicialmente, os investidores queriam apenas uma única torre, mas o visionário arquiteto Moshe Safdie tinha outros planos. Ele queria algo que não bloqueasse a vista deslumbrante da orla de Singapura. E a solução foi simples, criar 3 torres que emoldurassem a paisagem local, criando um dos edifícios mais icônicos do mundo. No topo dessas 3 torres, o espetacular Sky Park se estende por 340 metros. Imagine caminhar em um parque com vista a 360 graus de Singapura, jardins exuberantes e restaurantes sofisticados, e uma das piscinas mais famosas do mundo, com 150 metros de extensão. A forma do Sky Park representa um navio, uma homenagem à herança marítima de Singapura, um país que cresceu e prosperou graças a seu porto. Um dos principais desafios durante a construção foi garantir a estabilidade do Sky Park a 200 metros de altura, especialmente porque Singapura é frequentemente atingida por fortes tempestades tropicais. Engenheiros realizaram testes rigorosos para entender o impacto dos ventos. Inspirados na engenharia de ponte, juntas de dilatação foram instaladas. Porém, o maior desafio com certeza era a piscina, com mais de 1,5 milhão de litros de água. Qualquer movimento na torre poderia causar rachaduras graves. A estratégia foi dividir a piscina em 3 partes menores, criando um sistema secundário de dilatação. A relação do Marina Bay Sands com a cidade vai além da tecnologia e do design. É um verdadeiro centro cultural e social, com várias atrações, que inclui museu, spa, teatro, cassino, um centro de convenções e um shopping com mais de 170 lojas, transformando a área do Marina Bay em um dos principais pontos turísticos da cidade. Mas para entender um pouco melhor Singapura, eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você imagina uma cidade futurista, qual imagem que vem à sua cabeça? Talvez uma cidade cheia de prédios e luzes neon, máquinas e robôs por toda parte, sem nenhum sinal de natureza, certo? Porém, essa visão distópica e pessimista do futuro, onde máquinas controlam a vida humana, foi influenciada por um gênero de ficção científica conhecida como cyberpunk. Mas como toda ação tem uma reação,
e o movimento solarpunk surge como uma alternativa ao cyberpunk, uma visão otimista do futuro, onde a humanidade apoiada por tecnologias verdes e infraestrutura sustentável superou os desafios ambientais e encontrou o equilíbrio com a natureza. Da ficção para a realidade, Singapura vem se tornando um exemplo real de como a tecnologia e a natureza podem coexistir. Os jardins de árvores gigantes simbolizam perfeitamente essa união, em uma paisagem que parece ter saído de um filme futurista. Apesar de 100% da população viver em áreas urbanas, essa cidade-estado é cercado por vegetação. E a legislação exige que cada espaço construído seja compensado com 100% de área verde. Isso explica por que tantos edifícios em Singapura têm vegetação em suas estruturas. Ao longo dos anos, Singapura passou de uma simples cidade-jardim para ficar conhecida como uma cidade dentro de um jardim. Além disso, a infraestrutura da ilha foi projetada para otimizar os espaços, tornando Singapura uma das cidades mais bem conectadas do mundo, com um sistema de transporte público mais eficiente. O metrô, que transporta 3 milhões de pessoas diariamente, reflete como a segunda cidade com a maior densidade populacional do mundo praticamente não existe trânsito. Normalmente, grandes cidades concentram seus edifícios em uma única área, mas o planejamento urbano de Singapura segue uma ideia um pouco diferente. O urbanista Liu Tai-Ker dividiu a cidade como um tabuleiro de xadrez, onde os edifícios altos ficavam nos quadrados pretos, enquanto parques e construções mais baixas ficavam nos quadrados brancos. Isso ajudou a diluir o adensamento da cidade, mesmo tendo vários arranha-céus. Andando pela principal região comercial de Singapura, entre vários edifícios imponentes, um se destaca por sua forma. Este é o Hotel Pan Pacific. Em vez de uma torre monolítica, o escritório de arquitetura Woha dividiu o hotel em 23 andares em 4 grandes terraços, cada um inspirado em uma diferente paisagem natural de Singapura, como uma forma de apresentar aos hóspedes as belezas naturais que a ilha tem a oferecer. No térreo, o Terraço Floresta liga a rua ao hotel, transformando o espaço em uma praça pública, com uma cascata enorme e árvores exuberantes. Desde o primeiro momento, o hotel encanta quem passa por ali. Acima, no Terraço Praia, encontra-se a piscina do hotel. Sua forma orgânica e o revestimento que lembra areia dão ao local uma identidade tropical, além das palmeiras espalhadas por todo o terraço. Subindo mais um nível, o Terraço Jardim convida os hóspedes a um espaço de tranquilidade, reservado para o bar e o lounge do hotel. E no topo, o Terraço Nuvem é reservado para eventos, com espaços ao ar livre e uma sala de conferência. Outro detalhe que chama bastante atenção são as colunas verdes, que visualmente acaba fazendo uma ligação entre os terraços do edifício. O hotel conseguiu substituir 200% da área do terreno por vegetação, e o teto espelhado, além de multiplicar visualmente os espaços verdes, ajuda como espelhos térmicos, tornando o ambiente bem mais fresco. Os hotéis estão se transformando, não são mais apenas um lugar para ficar, tornando-se um destino por si só, e este hotel é a prova disso. Outro ambiente que vem se transformando são as universidades. Com a internet permitindo que os alunos aprendam de qualquer lugar, o velho modelo de sala de aula vem se tornando cada vez mais obsoleto. Foi pensando nessa premissa que a Universidade de Tecnologia de Nanyang construiu The Hive, um edifício inspirado nas colmeias de abelha, que é um exemplo perfeito de um trabalho colaborativo. Dentro desse prédio, você não encontra salas de aulas comuns. Em vez disso, cada andar oferece áreas de encontro e espaços de trabalho em grupo, refletindo a filosofia da universidade, que aprender é um processo ativo e colaborativo. Projetado pelo estúdio de arquitetura Hedwick, o edifício é formado por 12 torres que são dispostas em torno de um átrio. As 56 salas, em um formato arredondado, incentivam o aprendizado colaborativo. Com as temperaturas de Singapura variando entre 25 e 31 graus durante todo o ano, era importante garantir o conforto térmico do local. O átrio aberto do edifício maximiza a ventilação natural nas salas de aulas.
E outra característica inovadora é o sistema de resfriamento. Os guarda-corpos do edifício são feitos de serpentinas metálicas com água fria fluindo através delas, resfriando os ventos que passam. Esse sistema simples resultou em uma economia de 30% de energia. The Hive não é apenas um edifício, ele representa uma filosofia de ensino, provando que o ambiente que aprendemos é tão importante quanto o que aprendemos. Hoje, Singapura é conhecida como a Pérola da Ásia, sendo o terceiro maior centro financeiro do mundo, ficando atrás apenas de Nova York e Londres, além de ser o local que mais produz milionários. Mas há meio século atrás, o cenário era completamente diferente. Singapura era uma ilha pobre, com poucos recursos naturais e baixa perspectiva de desenvolvimento. O local foi colonizado pelos britânicos e durante esse período, a ilha era apenas um ponto de reabastecimento para os navios ingleses. Também já esteve sob o domínio do Japão durante a Segunda Guerra e, por último, da Malásia. Depois de deixar para trás o domínio dos britânicos e ser praticamente expulsa da Malásia, Singapura se torna um estado independente em 1965, sob a liderança de Lee Kuan Yew, que ocupou o cargo de primeiro-ministro por mais de 30 anos. Ele elaborou um extenso programa de reformas visando o crescimento econômico do país, que transformaria Singapura em uma nação industrializada e moderna sobre o modelo capitalista, mas com um forte controle estatal. A pequena ilha, de apenas 710 km², se tornou um gigantesco centro financeiro da Ásia. O período de administração de Lee Kuan Yew ficou conhecido como o Grande Milagre Econômico, impulsionado principalmente pela privilegiada localização do país, situada no meio de uma importante rota comercial, que liga a Ásia e a Europa. Hoje, Singapura tem o segundo maior porto do mundo. Atualmente, o país reduziu bastante a área de atuação estatal, concentrando o investimento público somente em algumas áreas da economia, como transporte, telecomunicação e moradia. Em outros setores, especialmente na área de tecnologia, há incentivos fiscais que atraiu empresas do mundo inteiro, tornando o local um dos principais polos de tecnologia global. Hoje, Singapura é sinônimo de inovação, e cada construção feita na ilha carrega isso em seu DNA. Este lugar desafia os conceitos tradicionais de um complexo residencial. The Interlands, com seus blocos empilhados como se fossem peças de Legos, redefine a ideia de uma moradia urbana. Projetado pelo escritório OMA, o complexo quebra a tradicional verticalidade dos edifícios de Singapura, optando por uma disposição horizontal e uma formação hexagonal. Essa forma inovadora cria um impacto visual impressionante e uma rede extensa de pátios abertos e espaços verdes, proporcionando aos moradores diversas áreas de lazer e convívio. As 1.040 unidades de apartamentos estão distribuídas entre 31 blocos, cada um com 6 pavimentos empilhados de forma aparentemente aleatória ao redor de 8 pátios. Os blocos estão dispostos em 4 níveis diferentes, 6, 12, 18 e chegando a 24 andares. Ao empilhar esses blocos, o projeto oferece uma extensa superfície horizontal, com jardins que proporcionaram 112% de áreas verdes em comparação com a área ocupada. O projeto não apenas é cercado pela vegetação, mas inserido nela, tornando os espaços verdes acessíveis a todos os moradores. A abordagem inovadora desse projeto transforma a ideia do isolamento vertical em uma rede conectada por espaços sociais, criando uma nova forma de convívio e um novo jeito de usar o espaço. O próximo projeto, para mim, é o que mais representa o que seria uma arquitetura solarpunk, não só pela sua estética, mas principalmente pelo impacto causado na cidade. Localizado no distrito financeiro de Singapura, uma das maiores torres da cidade chama atenção por suas linhas que se abrem e revelam uma vegetação exuberante bem no centro da torre. Esse é o Capita Spring, um edifício que realmente abre as portas para a cidade. Projetado em parceria entre o arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels e o italiano Carlos Ratti, Capital Spring é um arranha-céu de uso misto com 280 metros de altura. A relação com a cidade começa no térreo,
onde um parque linear cria espaços verdes bem no meio do distrito financeiro. Esse parque contém vários caminhos que levam a um espaço chamado Sala da Cidade, uma praça coberta com 18 metros de altura e totalmente pública. Nos 2 primeiros pavimentos foi criada uma praça de alimentação, mas ao invés de restaurantes e lanchonetes famosas, o espaço foi dedicado apenas aos vendedores locais, desempenhando um papel importante para a comunidade. Acima da praça de alimentação, os próximos 8 andares são dedicados às residências, com uma vasta área de lazer, que inclui piscina, jacuzzi, pista de corrida, academia e áreas gourmets. Mais acima, temos o Green Oasis, uma impressionante área verde no meio do arranha-céu. Com mais de 80 mil plantas, esse espaço oferece um ambiente de encontro e relaxamento acessível a todos. Os 29 andares superiores são dedicados aos espaços corporativos com escritórios modernos e áreas de coworking. E no topo da torre, um jardim espetacular com vista panorâmica da cidade abriga um pomar e uma horta, com 150 espécies de frutas e legumes que abastecem os restaurantes do edifício. Capital Spring vai além de um prédio bonito. Ele mostra como um edifício pode servir a cidade, interagindo ativamente com a comunidade local e criando novos espaços, onde a cidade, a cultura e a natureza podem coexistir. E foi pensando nessa interação entre tecnologia e natureza que a sede da Amazon criou uma floresta tropical bem no centro de Seattle. Então, agora eu vou para minha segunda dica. A minha segunda dica não é tão óbvia e tem muita gente que nem lembra dela na hora que está fazendo o seu imóvel. Essa dica, ela é bem interessante porque há um tempo atrás a gente percebia que o custo dessa solução era um valor bem maior e hoje ele já está bem mais acessível. Talvez porque já tem mais fornecedores no mercado que também trabalham com essa solução. Então, a minha segunda dica, para quem está curioso, é o piso aquecido. O piso aquecido, ele tem algumas tecnologias, mas hoje a mais utilizada é essa que eu vou mostrar aqui na foto, onde a gente tem toda uma fiação, né, que ela passa em todo o contrapiso ali, por cima do contrapiso, e ela produz, né, um aquecimento através desse fio e ele passa esse aquecimento através do piso, onde a gente consegue ter toda a superfície aquecida. Esse sistema ele é bem interessante, inclusive ele tem um termostato, então tu consegue estar controlando essa temperatura e ainda tem mais uma coisa bem interessante, porque ele também pode estar ligado a um sistema de automação, então você também pode ter um controle, por exemplo, vou chegar em casa às 7 horas da noite, quero que a minha casa esteja aquecida, né, quentinha, uma temperatura legal. Então, tu já pode programar isso, fazer esse controle e já deixar a casa própria para receber, né? Para tu chegar e ela tá aconchegante e quentinha. E esse sistema também, ele é interessante porque você não precisa estar instalando ele em todo o imóvel, né? De repente, prefere que seja só num banheiro, porque realmente no banheiro também pode ser instalado esse sistema. Ou, de repente, prefere que ele seja instalado numa sala, porque eu tenho uma sala muito grande, o pé direito muito alto, às vezes ele não fica, né, tão aquecido, aquele ambiente. Num closet, né, onde a gente às vezes tem muito problema, por exemplo, com mofo, esse sistema ele é excelente também, não só pela questão do aquecimento do ambiente, mas porque ele também ajuda muito a prevenir, né, essa questão do mofo. Então, a minha segunda dica é o piso aquecido, para quem mora em regiões muito frias, assim como a nossa, né, ou na serra. Então, essa é a minha segunda dica. Então, pessoal, até agora eu já dei 2 dicas, né? Uma a gente falou sobre as esquadrias de PVC e a outra sobre o piso aquecido. E agora eu vou falar de uma outra dica, que ela também pode ser implantada em fase de obra ou também por aquelas pessoas que estão pensando em reformar a sua fachada. Ela também é uma excelente opção para dar um upgrade, assim, fazer uma fachada bem diferente, tá? A minha terceira dica
é sobre os revestimentos em EPS. Não sei se vocês já ouviram falar, ele ainda não é um revestimento tão popular, a gente não encontra com facilidade em qualquer local. Tem empresas bem específicas que desenvolvem esse produto, né? Mas ele também não é um produto assim de um valor tão agregado, mas dá um resultado, ele fica muito lindo na fachada. Os revestimentos em EPS, também vou estar mostrando aqui para vocês algumas imagens, né, de fachadas com eles e opções. Ele tanto pode ser feito imitando pedra, como um tijolinho ou até um ripado, né? O revestimento em EPS, ele reproduz materiais e ele tem essa camada que ajuda muito a proteger a passagem do frio que está no ambiente externo para o ambiente interno. Mas pensando nisso, né, ele também ajuda quando é o contrário, né? Calor no ambiente externo para não passar aquele calor para o ambiente interno. Então, ele é um excelente isolante, né? Ele tem um ótimo isolante para ajudar a manter a temperatura do ambiente interno. Essa opção, ela é muito interessante e muito usada principalmente no frio, tá? Eu não sei se vocês costumam viajar muito para Gramado, mas na região de Gramado tem muitas fachadas com detalhes que a gente olha e dá uma impressão de que são pedra e na realidade não são esses revestimentos em EPS. Então essa foi a minha terceira dica, espero que vocês tenham gostado. Então, como você deve estar vendo, o nosso programa hoje está bem quentinho. E hoje a gente trouxe um tema muito legal para você aqui no canal, que é piso aquecido ou piso térmico. Você já ouviu falar? Aposto que você está com curiosidade para saber o que a gente trouxe, né? Pessoal, piso térmico ou piso aquecido, como se chama, é uma forma de aquecimento, tá? Que ela faria ali a função do ar-condicionado, só que é através do piso. Como é que isso funciona? Por baixo do piso, por baixo do revestimento, é instalado um sistema de aquecimento e esse sistema de aquecimento aquece o piso e o piso, consequentemente, aquece o ambiente. Tá? Então, funciona assim, existem dois tipos, tá? No geral, falando um pouquinho, simplificando, existem dois tipos, que é o hídrico ou o elétrico. Tá? O hídrico é composto de tubulações que passam por baixo do contrapiso. Tá? Então, primeiro vem uma camada de regularização, vem essas tubulações que passam por baixo do contrapiso, por cima vem um outro contrapiso, tá? E aí o revestimento. O revestimento pode ser qualquer tipo de revestimento, tá? O que vai variar aí a temperatura, se pode ser para mais ou para menos. Aí cada revestimento tem a sua temperatura adequada, tá? E quem regula isso é o termostato, tá bom? No caso do elétrico, tá? Tem dois tipos também, tá? Tem um que vem por baixo do contrapiso, aí faz o contrapiso e faz o revestimento por cima. Esse ele aquece o contrapiso como um todo, tá? Ele aquece aquela lâmina. Esse contrapiso pode ter de 3 a 5 centímetros, ele aquece toda aquela lâmina juntamente com o piso, aquecendo assim o ambiente. Tá? E tem um que é uma capinha, como se fosse uma mantazinha, que você instala em cima do contrapiso e vem com o revestimento diretamente em cima dessa manta, tá? Vem com a argamassa, né? E o revestimento diretamente em cima dessa manta. São dois sistemas muito legais. A Mayara trouxe um vídeo para nós aqui no canal de um tipo de sistema e eu quero que vocês confiram para dar uma olhadinha. Mayara, beleza contigo? Fala, Gustavo, beleza? Então hoje a gente chegou aqui na obra, já estamos com os nossos EPIs e a gente vai conferir agora uma instalação de piso aquecido. Bora lá? Esse é colocado, fixado as guias. Nesse, como não tem o isolamento da nossa manta, é direto no contrapiso. Fixa as guias, passa a resistência, aí é feito o contrapiso em cima novamente, de 3,5 cm no mínimo, né? Aí depois vem a cerâmica, o porcelanato que foi colocado. Testado o cabo depois de 6 dias, que o contrapiso está seco, vem fazendo novamente um teste antes de colocar o porcelanato. Aí, feito o teste, o cabo tendo grande continuidade, está tudo ok, pode continuar. Tem alguma diferença dessa manta que o senhor explicou? A manta geralmente, quando tem altura, como aqui não tem altura suficiente, geralmente é pedido 5 centímetros por causa da nossa manta.
A manta vai embaixo da resistência, coloca a manta, prega as guias em cima e passa a resistência e o procedimento é o mesmo. E essa resistência já vem testada, então? Já vem testado da fábrica, tudo certinho. E é feito o contrapiso e depois é testado novamente. Para ver se não teve nenhum corte na hora do pedreiro mexer. Legal, então agora vamos ver como é que instala. E aí agora? Copia a altura que está agora na instalação, aí depois é feito outro teste para ver se a continuidade está ok e mede novamente a altura do contrapiso. Aí a hora que viu a altura do contrapiso ficou em cima da resistência, entendeu? Aí tem uma ideia. Se o cliente reclamar que está muito demorando muito para aquecer, é porque o contrapiso é muito grosso. Quanto mais fino, aquece mais rápido. Legal. Show de bola, Mayara, muito interessante isso daí. Esse aí que a Mayara trouxe pra gente ainda vai um contrapiso por cima, posteriormente o revestimento, tá? Então esse é um dos tipos que vai aquecer o contrapiso. É interessante que esse tipo de aquecimento, ele funciona como se fosse um ar-condicionado, tá? Porém, ele não movimenta as partículas de ar, então ele dá um aquecimento sem comprometer o oxigênio do ambiente. Traduzindo, o que isso significa? Significa que o ar dentro do ambiente, mesmo aquecido, ele fica gostoso de respirar e é saudável. Então as pessoas que têm renite, bronquite, algum problema renal, pode usar esse tipo de aquecimento tranquilamente, que não vai ter nenhum problema alérgico ali ou problema de saúde. Então isso é muito interessante. O custo dele provavelmente deve ser um pouquinho mais alto do que o do ar-condicionado, tá? Mas é uma coisa que precisa ser planejada durante a obra, então você vai se precaver ali numa reforma. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa quarta dica. E a minha quarta dica também ainda está destinada para aquelas pessoas que estão no seu momento de obra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o piso, né? O piso que ajuda melhor nessa questão do conforto térmico, tá? O piso vinílico ou o piso laminado, né? São excelentes opções para deixar o seu ambiente mais aquecido. A opção que eu particularmente mais gosto ainda é a do piso vinílico. O piso vinílico, ele pode ser tanto colado como clicado. E a opção que eu mais costumo indicar aqui no escritório é a opção do piso vinílico colado. Esse piso vinílico colado, ele tanto pode ter ele com 3 milímetros, que é essa pecinha aqui, tá? Então ele tem uma espessura mais grossinha. Esse aqui até é um material da Architec. Ele é um excelente produto e a gente super recomenda aqui no escritório. Ou a gente pode ter ele na versão 2 milímetros, tá? Que ele é um pouquinho mais fino, mas também é um excelente produto e é um dos que a gente acaba mais utilizando nas residências, principalmente na área íntima, né? De quartos, corredores, né? É o que a gente mais utiliza aqui. O piso vinílico colado, por que eu gosto de recomendar esse produto? Porque o piso vinílico colado, ele te dá um amortecimento melhor, ele dá uma sensação de que aquele material ele é um pouquinho mais flexível, né? Ele não é tão duro, não é tão seco.
Então, além de ele ajudar nessa questão térmica, na acústica ele também é um excelente material, então ele tem uma absorção melhor da acústica. Aquele toque-toque, sabe, do sapato, do salto, né, ou das patinhas do cachorro, que normalmente a gente escuta muito quando tem o piso laminado, né, porque o piso laminado ele é um piso flutuante, então ele acaba tendo uma camada por baixo dele que fica solta e ele acaba trazendo esse barulho que às vezes não é tão interessante, que até incomoda, né, em algumas situações. Então eu super recomendo o piso vinílico, mas pensando nessa questão da térmica, tanto vinílico quanto laminado são excelentes opções e super indicados para deixar o seu ambiente mais aquecido. Agora eu vou dar uma outra dica dentro dessa dica, que é pensando visualmente. Quando a gente pensa nas cores, elas também nos transmitem uma sensação de bem-estar. E quando a gente pensa na madeira, independente de ser o vinílico laminado, pode ser até um porcelanato, visualmente, lá no nosso subconsciente, ele já nos passa uma sensação de que aquele ambiente ele é mais aquecido. Então, de repente, se você não quer, né, colocar nem o piso vinílico, nem o piso laminado, e quer realmente optar por um porcelanato, quando você for fazer a escolha, lembra disso. De repente, colocar um piso que lembre uma madeira, que tenha a textura da madeira lá nos quartos, porque eles visualmente vão te passar uma sensação de que aquele ambiente é um pouco mais aquecido e com certeza vai fazer toda a diferença. Então a gente já deu 4 dicas fantásticas para deixar o seu ambiente muito mais aquecido no inverno, mas agora a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta com as nossas 2 últimas dicas. Assim como em todas as casas da Maeresse, a gente sempre espera que esses projetos realmente transformem a vida das pessoas que vão usar esse espaço. Aqui no processo de construção da Casa Cai, de projeto, a gente acabou se tornando amigo dos proprietários aqui e a gente sabe que eles criaram diversos espaços especiais nessa casa. Seja espaços de trabalho, seja espaços de uso realmente com a família, com amigos. Isso nos orgulha bastante porque a gente sabe realmente que essa casa se tornou um lugar super especial para eles. Como a gente chegou até o Cadu? Sabe quando tu salva lá no Pinterest, no Instagram, algumas casas do teu sonho? Acho que todo mundo que tem o sonho de ter um lar, uma casa, ou gosta de arquitetura e design, tem a sua pasta salva lá. A gente estava num processo de construção de projeto da casa, quando lá no meu Pinterest eu olhei uma imagem salva. E aí eu vi um nome lá de uma empresa de arquitetura, que é a Maeresse Arquitetura, e mandei o direct. Naquele momento quem me atendeu foi o Cadu. E eu fui descobrir que o Cadu estava morando em Gramado, na cidade onde eu vivo. E prontamente ele marcou uma reunião e a gente se conheceu, ele veio já na frente do terreno e ali mesmo a gente já começou a nossa relação. Então tudo que fez a gente escolher pelo Cadu foram 2 coisas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o traço artístico, é a linha de projeto arquitetônico. Os projetos do Cadu que eu via tinham tudo que a gente sonhava. Tinha madeira, tinha pedra, tinha ferro, então a gente não tinha dúvida que nesse estilo de projeto, nesse estilo arquitetônico, o Cadu seria o ideal. E a segunda coisa foi a empatia do projeto. Quando eu chamei ele e contei o nosso sonho, aqui na frente do terreno mesmo, ele prontamente se mostrou interessado em fazer o projeto e durante todo esse período a troca foi muito legal. A gente trabalhou junto, querendo o melhor projeto para a minha família e ele como criador de todo o projeto arquitetônico dessa obra, também queria o melhor resultado para isso. A gente não tinha dúvida nenhuma que o projeto ia se tornar o que é hoje, um projeto espetacular e que atendesse todas as nossas necessidades. O lote está localizado no Aspen Mountain, aqui em Gramado, e é um lote bem especial, porque ele tem, além do sol da manhã na frente do lote, tem o pôr do sol para o vale, na parte de trás, e é um terreno de 2 frentes, que acabou trazendo todas as ideias e a dinâmica para este projeto específico. Em 2018 a gente começou uma busca pelo terreno ideal para a construção de nosso grande sonho, que viria a ser a nossa casa. E o que chamou atenção nesse lote foi o fato dele ter 2 frentes, ou seja, a gente podia acessar nossa casa por 2 lugares.
E lá no nosso plano ideal de projeto, de sonho, tinha uma questão muito importante, que era ter vista. Que a gente pudesse tomar o nosso café da manhã olhando uma vista do interior de Gramado para algum vale. Então, em 2018, quando a gente encontra esse terreno com 2 frentes, um terreno que pudesse fazer uma casa horizontal, que nem a gente sonhava, e com vista, a gente teve a certeza que ali começava a construção da nossa casa. Após encontrar o terreno em 2018, a gente ainda naquele período não tinha a nossa família completa formada, nossa filha Mariana vinha nascer no ano de 2019, a gente começou a idealizar, começou a mentalizar como seria o lar perfeito, qual que era o nosso verdadeiro sonho, qual que era a expectativa para o nosso lar. A gente sabia que a nossa casa tinha que atender, então, uma família de 3 pessoas, a gente tinha o sonho de ter uma casa grande, com espaços amplos, com um living grande, a gente tinha o sonho de ter a suíte principal, que era minha, da minha esposa Paula, que fosse a parte maior da casa, que a gente pudesse ter a partir daquele momento que a gente ainda não tinha tido nas nossas residências anteriores. Então a gente morava num apartamento e a nossa suíte não era assim tão grande, não tinha um closet que a gente pudesse se orgulhar ou guardar as nossas coisas da melhor maneira possível. E a nossa ideia de casa ideal era essa, uma casa ampla que pudesse atender a nossa família de 3 pessoas. Então o nosso sonho de lar, de casa, era que a gente pudesse estar o maior tempo possível junto. Que a gente pudesse tomar café junto, olhando aquela sonhada vista, que a gente pudesse trabalhar num escritório aqui enquanto ela brincava no quarto dela, que a gente pudesse treinar na academia enquanto ela estava assistindo desenho ou andando de bicicleta no pátio. Essas eram as nossas maiores expectativas. A ideia do projeto, na conversa com os clientes, foi de trazer uma casa que realmente tivesse todos os espaços sociais super integrados, que gerasse realmente um espaço externo bem nobre, com destaque para a vista. E uma questão um pouquinho diferente dos projetos tradicionais é que eles queriam realmente a suíte master no andar superior, sendo o único cômodo da casa, e que ela tivesse tanto um destaque na volumetria como na utilização da casa. Trazendo o projeto para a prancheta, surgiram várias ideias. A ideia de dividir a casa em 3 pavimentos, fazendo com que a garagem tivesse acesso pela frente e saída pelo fundo do lote, criando apenas espaços como hall de entrada, academia e áreas de serviço no espaço do subsolo ou primeiro pavimento térreo. Com isso, no segundo pavimento, diferente de outros projetos, a gente tem toda a área íntima da casa, com o quarto da filha, o escritório e hóspedes, e além de toda a nossa área social, e como destaque, um grande cubo de concreto fazendo a suíte principal do casal, onde através da escada e do elevador a gente tem acesso a 2 closets separados, passa pelo quarto que tem vista da frente e o sol da manhã e vista do pôr do sol, com uma banheira de imersão muito linda no projeto, além de os 2 banheiros terem acessos separados, porém com a possibilidade de se unirem através do box. Quando a gente viu o primeiro render impresso, o Cadu traz umas folhas assim grandes impressas, a nossa primeira reação, eu lembro muito bem onde foi na casa do Cadu, e ele convidou nós, vem aqui que eu tô pronto, quero mostrar para vocês. A nossa primeira reação, ele botou os renders em cima da mesa assim, foi uau! A gente não precisa mudar nada. Essa aqui é a casa que a gente vai ser feliz pro resto da nossa vida. Uma das características dos projetos arquitetônicos da Maeresse está na junção da arquitetura com o desafio estrutural. Aqui nesse projeto, o projeto está dividido em 3 níveis, sendo que em cada um a gente tem um destaque também na arquitetura através da estrutura. Na área de acesso da garagem foi criado um grande balanço em concreto aparente com o revestimento de uma viga de aço, dando a ideia de que essa casa flutua sobre o jardim. No andar do social, a gente tem uma grande viga metálica que tem mais de 12 metros de balanço, apoiada apenas em 2 pontos e criando realmente uma ponta em balanço que dá todo o destaque para o vale e para o pôr do sol. E além disso, a gente também tem esse destaque da suíte master, com um pequeno balanço também fazendo a varanda para a nossa área social e também dando um destaque estético para o projeto. Os clientes trouxeram para a Maeresse algumas ideias bem constituídas, como materialidade, detalhes no uso do aço. Esses detalhes, junto com a volumetria que eu tinha na cabeça, acabaram trazendo toda a materialidade desse projeto. A gente tem um térreo super leve, com balanços, detalhes em concreto aparente e alguns pequenos detalhes em madeira. O pavimento do social todo com um destaque para planos em pedra
e os ripados que fazem o fechamento de todas as áreas íntimas, além de um cubo de concreto fazendo toda a área da suíte master, que é um dos destaques da casa. O concreto aparente é super importante para os nossos projetos. Porém, em alguns projetos a gente usa, por questões técnicas até, o detalhe de gesso no forro das áreas íntimas. Durante o processo de obra aqui e a construção do concreto aparente, o cliente trouxe a ideia de substituir os forros de gesso por detalhes em concreto aparente. Pensamos em diversas formas para executar isso em concreto em loco, porém, com o andar da obra já ficava realmente inviável. Com isso, a ideia de usarmos uma placa de revestimento em concreto. Vimos se funcionava tecnicamente, chegamos à conclusão de que ficaria muito bacana, acabamos fazendo todos os forros aqui da área íntima com esse revestimento de concreto aparente. A Casa K, ela traz todos os conceitos de arquitetura que a gente usa na Maeresse Arquitetura. Não seria diferente também na parte de interiores. Aqui nos interiores, o principal destaque é o uso das lâminas naturais, onde a gente tem desde revestimentos em parede, fechamentos em portas, painéis, ripados. Então a ideia de utilizar os materiais que a gente está normalmente acostumado, mas aplicado em diversas formas diferentes, é um destaque aqui da Casa K. Além disso, a gente tem tons neutros em chão, as esquadrias pretas, o detalhe da pedra natural também acontecendo tanto nos revestimentos que aparecem em alguns pontos dentro da casa, como na escada, mas também a pedra de revestimento, como a gente tem aqui, uma pedra extremamente diferente e ficou muito elegante aqui na nossa lareira. Um dos diferenciais desse projeto, que orgulha muito a equipe de arquitetura da Maeresse, é que os clientes, além de serem muito especiais para nós, trouxeram diversas ideias que acabaram agregando muito no projeto. Eles queriam um quarto que fosse diferente para a Nenê, que na época do projeto estava com cerca de 2 anos. Então, a gente acabou trazendo algumas ideias que geraram outras ideias e que no final a gente tem um quarto simplesmente espetacular. Uma divisão interna onde tem a parte de dormir com toda uma dinâmica de cores leves. Tem um detalhe no próprio forro que marca a parte de vestir e de brincar. Mas o principal foi uma ideia trazida pelos clientes de fazer uma aquarela como substituição ao papel de parede que estava no projeto original. Eles foram atrás desse artista, o artista fez aqui no local e, sem dúvida nenhuma, elevou o projeto do quarto a outro nível e, com isso, todo o projeto de uma maneira geral. O que eu poderia falar sobre o processo de projeto e construção dessa casa? Para nós, como cliente, foi maravilhoso. Maravilhoso porque a gente tinha um projeto fenomenal, que era o que a gente sempre sonhava, e a gente tinha uma troca muito legal entre o Cadu e a Maeresse e nós como clientes e também como as pessoas que iam viver nessa casa. Qualquer investimento que a gente escolhia, sugestão que a gente dava, a gente tinha uma troca muito interessante, um pronto atendimento, e a gente notava uma coisa, isso é questão de sentimento, que o Cadu e as pessoas envolvidas também estavam vibrando com isso. E a gente tinha certeza absoluta que quando a gente viesse morar nessa casa aqui, ela superaria as expectativas, tanto da gente como cliente, e a gente acreditava também que como o Cadu e a equipe toda a Maeresse também pudesse ter as suas expectativas superadas. E eu acredito que isso aconteceu. A Casa K pra gente significa a realização de um sonho, ou muito mais do que isso. A Casa K é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. E é muito engraçado, né? Quando a gente costuma viajar, a gente vai para bons hotéis, né, no mundo. E quando a gente volta para cá, a gente se depara com o lugar do mundo onde a gente é mais feliz. E se eu pudesse definir a Casa K com uma palavra só, seria fortaleza. A gente espera que as casas realmente transformem a vida das pessoas que vão utilizar esse espaço. Aqui a gente convive bastante com o Dudu, a Paulinha e a Mari. A gente sabe que são pessoas super queridas, especiais e que tinham esse desejo de transformar a vida deles através da arquitetura. A arquitetura faz parte da vida deles de várias formas diferentes. A vida lúdica também faz parte da vida deles. E esse espaço de casa realmente gerou várias questões que nós, vendo de fora, a gente acredita que tenham realmente trazido muito o bem para essa família. A gente vem aqui, a gente vê nas postagens de rede social deles que eles estão sempre utilizando algum espaço da casa de forma super interativa
Tem a parte social aqui que a gente vê ele usando com amigos, usando em família. O Dudu comentou que está trazendo algumas reuniões de trabalho para cá, porque ele está super feliz com a parte de escritório aqui também. E a área social nem se fala, né? Todos os dias na rede social a gente tem uma foto do pôr do sol, deles utilizando aqui em diversas formas diferentes, com diversos amigos diferentes. E só desejar que eles sejam cada dia mais felizes, porque eles realmente merecem esse espaço. That's how it's done. Go work, boys. Pedreiro, você botou sua comida? Nossa! Você come muito, você dizia que comia pouquinho. Mas daqui a pouquinho. Você botou toda a comida que tinha na panela e meus filhos, meus netos. O que vão comer? Atravessou. Eu te amo, sexta-feira. Vem ficar comigo pra ficar melhor. Traz o sábado e o domingo. Eu te amo, sexta-feira. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Então, pessoal, o que vocês estão achando do nosso programa de hoje? Já conseguiram pegar algumas dicas para deixar a sua casa mais quentinha? Até agora nós já falamos 4 dicas e eu tô indo para a minha 5ª dica. Na minha 5ª dica, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre lareiras, né? Hoje nós temos algumas opções de lareiras no mercado, desde aquela lareira tradicional, né, que é a lareira a lenha, onde a gente precisa executar durante o processo de obra, né? Essa lareira, que é a convencional, né? O que eu recomendo? Buscar um profissional para executar ela, que realmente tem experiência, já tenha feito outras, porque afinal de contas a lareira ela é um produto artesanal, então ela demanda de algumas técnicas, né?
para que ela realmente funcione, não fique voltando cheiro, não fique, né, voltando fumaça para dentro de casa. Então, essa lareira, ela, imagina, super funciona, né? Deixa o nosso ambiente quentinho no inverno, mas ela precisa de alguns cuidados. A minha outra opção para lareira é a lareira a ferro. Essa lareira é comprada pronta, né? Então, você até pode adaptar ela depois de que a casa estiver pronta, né? E tem vários modelos, eu vou mostrar inclusive alguns aqui para vocês, né? De modelos que tem um estilo um pouco mais rústico, né? Estilo casa de campo, casa da serra. E outras opções também que estão muito em alta, bem contemporâneas, com design bem limpo, né? Nós temos uma gama desse tipo de produto no mercado. Inclusive, né, lembrando que ela também funciona a lenha, assim como a outra lareira. Então, para quem gosta da lareira a lenha, mas não quer passar tanto trabalho na hora de construir, de executar, né? Temos essas opções que são lindas também. Agora, eu vou passar para vocês uma outra opção de lareira, que é a lareira ecológica. A lareira ecológica, ela, por que a gente fala que é a lareira ecológica? Porque não vai lenha para aquecer ou para ligar, acender essa lareira, né? A lareira ecológica, ela tanto pode ser executada com o sistema a gás, né? Então, durante a obra a gente precisa deixar um pontinho de gás ali para ligar ela, ou pode ser a lareira a álcool. Então elas são muito parecidas visualmente. Quando a gente vê uma lareira a gás ou a álcool, que ela está instalada, né, na marcenaria ou na parede, a gente dificilmente consegue diferenciar as duas, porque elas realmente visualmente são muito parecidas e elas são muito eficientes. Então, essa lareira a gás, ela necessita de um pouco mais de preparo, então ela ainda vai precisar disso na obra, né, que você tem essa previsão. Mas para quem quer ter uma lareira em casa, mas não pensou nisso antes, né, e quer a sua casa quentinha, ainda assim quer ter, né, aquela sensação de ter aquele foguinho em casa, chegar a ficar aconchegante, né, porque afinal de contas realmente aqui faz muito frio. A lareira ecológica a álcool é uma excelente opção, tá? Então, dentro dessa opção, a gente tem inclusive ela para comprar como uma mesinha. Às vezes você já está com o móvel da sala pronto, né? Não tem como fazer essa instalação e quer ter essa lareira, é um sonho. Então nós temos as opções de mesinhas em que elas ficam ali embutidinhas. Imagina, né? Chegou em casa no final do dia, quer ter aquela lareira, sentar no sofá, um ambiente aconchegante e não pensou nisso durante a etapa de obra, ainda temos uma solução. Então, uma super dica aí é a lareira ecológica a álcool para quem não pensou durante a etapa da obra. Então, pessoal, agora a gente vai para nossa sexta dica. E a sexta dica também não é para aquelas pessoas que ainda estão em obra, ela já é para a fase final. Como deixar a casa quentinha se eu não escolhi esquadria de PVC, não escolhi o piso aquecido, não escolhi uma lareira, não escolhi um acabamento de GPS para deixar minha casa com uma temperatura mais ambiente? O que eu faço? Então, é que você invista numa cortina de tecido. E, pensando nessa cortina, né, quanto mais grossinho for esse tecido, ou se ele for duplo, né, às vezes a gente coloca um tecidinho mais fininho, um voalzinho na frente, e atrás coloca um forrinho, e isso vai ajudar muito para não passar aquele frio que vem pela janela para o teu ambiente interno. Então é sempre importante lembrar, principalmente no quarto, né, porque à noite a gente sente bastante frio, na sala também é bem interessante, mas a cortina ela vai ajudar muito. Se você for num ambiente em que, digamos um quarto, né, que num quarto do lado não tem cortina e no outro tem cortina, você vai perceber como tem uma diferença térmica, tá? E é uma diferença grande. Depois de investir na cortina, uma outra dica também é que você procure por tapetes que seja um pouquinho mais peludo, sabe? Aquele tapete, não o sisal, porque o sisal ele não vai ajudar muito a aquecer o ambiente, mas um tapete que tenha uma camadinha de lã um pouquinho mais altinha. Esse tapete também vai ajudar muito no aquecimento do ambiente, né? Primeiro, porque ele não vai deixar todo o teu piso ali exposto, e segundo, porque ele realmente vai te trazer um conforto térmico muito melhor. Uma outra dica também que eu dou para você deixar o seu ambiente mais aquecido é na hora de escolher pelos estofados.
estofados, se você mora numa região mais fria, escolha por estofados que tenham um tecido um pouquinho mais aquecido. O couro, ele é um excelente material, mas no inverno ele realmente deixa o ambiente mais gelado. Então, opte por tecidos como veludo, um buclê, uma camurça, suede, eles vão deixar o seu ambiente muito mais aconchegante. Pensando numa outra opção ainda para deixar o seu ambiente mais aquecido, seriam a cabeceira do seu quarto. Uma cabeceira estofada, gente, ela tem o seu valor. Quando a gente pensa em cabeceira, às vezes as pessoas pensam assim, eu quero pela limpeza, eu vou botar uma cabeceira de MDF, mas a cabeceira estofada, ela vai deixar o teu ambiente muito mais aquecido e muito mais aconchegante nessa época do ano. Agora, uma outra dica também que eu vou dar, na parte de aquecimento para o inverno, é a manta. Aquelas mantinhas de sofá, né, tem umas em crochê que são lindas, tem outras que são até em lãzinha, né? Eles fazem como se fosse um tricôzinho e fica muito quentinha. E o interessante é que se você tem um sofá, por exemplo, no linho, que ele não é assim um tecido, né, que aquece muito, mas a manta ela já vai te dar essa sensação de aquecimento, de bem-estar, né? E aí tu não precisa talvez estar optando por um tecido mais quente, né? Então, pessoal, as minhas dicas foram essas. Eu espero que tenha ajudado você a deixar a sua casa muito mais quentinha agora no inverno, né? E nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais dicas e conteúdos para vocês.